Diria que é algo para pensarmos logo de início, no começo do dia, de manhã. Preparado para um ritmo diário, manifesto isso tudo. Agora contarei o que faço. Sejam bem-vindos novamente à School of Greatness. Estou animado com o nosso convidado. Temos o inspirador James Doty na casa. Doutor, bom vê-lo e obrigado por estar aqui. Estou fascinado pelo tópico da manifestação, e ainda mais ao ver pesquisas e estudos de neurociência que apoiam esse poder. Seu novo livro, Mind Magic, explica a neurociência da manifestação e como isso muda tudo. Estou animado porque você nos orienta através das etapas do processo de manifestação. Agora, uma pergunta sobre a lei da atração e da manifestação. São iguais ou diferentes? Bem, se você olhar historicamente para a lei da atração, isso remonta ao hermetismo, que é este grupo no 1º ou 2º século depois de Cristo, e havia essa crença na mente, e eles usavam a terminologia, a lei da atração. E claro, depois tem um cara, acho que o nome dele era Phineas Quimby, que promoveu isso mais adiante. Isso foi no século XVIII, ou por aí. E depois, claro, no século XIX. Quem era? Assim foi o influente autor Napoleon Hill. Então pense e enriqueça Napoleon Hill, sim, definitivamente. E de algum modo ele continuou persistentemente nesse caminho. Então é essa narrativa convincente de que existe esse poder universal, que quando você realmente quer algo, se você, enfim, usar os métodos certos, você vai conseguir, sem dúvida. E claro, foi adotado por pessoas que promovem superstições e pseudociência. Isso não quer dizer que não há um fundo de verdade, mas foi cercado por todos os tipos de outros aspectos que eu acho que diminuem o poder real disso. Então há poder na lei da atração? Bem, você poderia dizer que é equivalente. A maneira como é usado equivale à manifestação. A questão é, eu acho mais importante, todos nós estamos manifestando todos os dias, certo? A maioria de nós faz isso de maneira muito ineficiente porque todos se sentam e dizem, eu quero X, Y ou Z, ou eu desejo que isso aconteça. Eu acho que existem técnicas que você pode usar que podem maximizar o potencial de você manifestar suas intenções. Então, aprender como o cérebro funciona e como essas técnicas funcionam, maximiza isso. Você é como um atleta, como você bem sabe. Se você nunca foi ensinado algo, você tenta pela primeira vez e se atrapalha. Francamente, a maioria das pessoas se atrapalham pela vida, certo? E então, à medida que você pratica ou aprende com pessoas que têm o conhecimento, você aperfeiçoa. Você entende, se você quiser dizer as bases neurocientíficas disso e como você faz o que chamamos de redes cerebrais cognitivas interagirem, e então você passou de, bem, pode acontecer. Eu pensei sobre isso para há uma grande probabilidade de que aconteça. As pessoas falam sobre a mente consciente e a mente subconsciente. O que está em jogo quando começamos a pensar nas coisas que queremos manifestar e realmente as concretizamos no mundo material físico? É a mente consciente ou a mente subconsciente que está dirigindo esse processo de manifestação? Bem, essa é uma excelente pergunta. A questão é, como obter informações gravadas no subconsciente? Simplesmente dizer, eu quero isso pode ou não funcionar. Porque estamos igualmente distraídos por todo tipo de coisa. Veja bem, temos cerca de 10 milhões de bits de informação chegando através dos órgãos sensoriais a cada segundo. 10 milhões? Sim. E só conseguimos processar conscientemente de 50 a 100. Ok, então a maior parte disso vai para manter a homeostase ou funcionamento dos nossos sistemas corporais em um nível inconsciente. Mas na verdade temos acesso ao nosso nível subconsciente. E você pode aprender isso através de diferentes técnicas e em seguida utilizá-las para maximizar a entrada. Então, quando digo que você tem de 50 a 100 bits, você pode usar parte disso para incorporar conscientemente sua intenção, se souber como fazer isso. Interessante. Uau! E como um neurocirurgião e um neurocientista,
O que você aprendeu ao trabalhar com cérebros fisicamente, a matéria, bem como com a neurociência, em termos de, acho que, criar isso para a sua vida, uma vida mais harmoniosa e abundante, estudando tanto o cérebro quanto a mente? Bem, de certas formas. Quero dizer, ser neurocirurgião é uma tarefa física, e não é como se houvesse pequenos sinais no cérebro que indicam onde tudo está. Agora, certamente sabemos pela anatomia geral onde as coisas estão. Mas você tem que lembrar, quero dizer, há um subconjunto de pessoas que falamos que o centro da fala fica no lado esquerdo. Mas existe um subconjunto de pessoas que tem esse centro no lado direito. Sério? Sim. Como sabe disso? Você simplesmente não sabe. A menos que haja algo específico que interfira ou que você teste expressamente para isso. Então, em geral, a anatomia é mais que bem consistente. Mas é como olhar para alguém, há pessoas altas, há pessoas baixas, e assim também funciona o cérebro. Nem todos são programados da mesma maneira, nem tem tudo exatamente no mesmo lugar. E de fato, como um exemplo ilustrativo, digamos que você toque violino. O homúnculo, que na realidade é a área tanto sensorial quanto motora que tem representações diferentes das partes do corpo, é afetado. Se você é um dedicado violinista, a área associada à sua mão ou mãos aumenta consideravelmente de tamanho comparado a outras partes do seu cérebro. Interessante. E de fato, o mesmo é verdade com certos tipos específicos de práticas de meditação. Certo. Então você pode ter um efeito profundamente transformador no seu cérebro físico, e certamente você tem muito poder sobre sua mente. E de alguma forma, é isso que estamos falando. E isso remonta, como você mencionou, à lei da atração. Sabe, tudo está de fato na mente. Eu acho que de fato, ao ser disciplinado e conseguir acessar, você faz as coisas acontecerem. Sim. E seja um desafio físico ou um desafio mental, você precisa entender como obter acesso. Então, como nós conseguimos acesso? Não vou te contar até você ter comprado o meu livro. Bem, você discute no livro o fenômeno da vibração, que é interessante, pois embora existam ondas cerebrais, há também a energia vibracional do coração. E você menciona que a vibração cardíaca é de fato muito mais poderosa que as ondas cerebrais. Me explique como funciona. É verdade, você pode realmente medir a energia vibracional do coração a uma distância de aproximadamente 1,5 a 2 metros. E é aqui que a situação fica confusa entre a coisa mística e a realidade, pois muitas pessoas adicionam todo tipo de outras coisas àquilo, mas surpreendentemente é verdade. E o interessante sobre isso, e tenho certeza que você apreciou, é que você pode conhecer pessoas que têm uma energia e uma presença que te fazem se sentir bem. Normalmente são pessoas que não são julgadoras, são aceitantes, abertas e respeitam quem você é como pessoa. Eles não menosprezam você e você quer estar perto dessas pessoas. E essas pessoas emitem uma energia muito positiva. Isso é interessante. E é interessante também porque, por exemplo, se você tem um grupo de mulheres que moram juntas durante um período de meses, seus ciclos menstruais vão se sincronizar. Sério? Sim. Por que isso? Bem, é a natureza desta energia vibracional. E falo sobre isso no livro. E de fato, se você pegar 5 ou 6 metrônomos alinhados e observá-los, e estiverem na mesma mesa vibrando, todos ficarão sincronizados ao longo do tempo. E então esta ideia de vibração tem, na verdade, uma influência nas coisas, em outras coisas. Então, estando agindo de forma caótica e constantemente em um estado de caos, perto de outra pessoa, posso influenciá-la a criar essa vibração ou o contrário. Eles podem me influenciar a ficar calmo se forem mais calmos. Sim, com certeza. E de fato, qual deles vence? Essa é uma boa pergunta, quer dizer, depende do quão poderosa essa energia é. E essa energia pode ser muito poderosa, negativa ou positiva. E claro, eu acho que você concordaria que a maioria das pessoas tenta evitar estar perto de pessoas negativas. Você sabe, existe um ditado sobre o que eles chamam de sugadores de energia. Eles estão ao nosso redor. Eu fui chamado por uma mulher outro dia,
E eu simplesmente temo receber uma ligação dela porque sempre se transforma em um drama sobre ela. E você fica ali e é a mesma coisa repetidamente. E é triste porque... E podemos falar mais sobre isso. Todos nós carregamos traumas da nossa infância, certo? Sim. E até que você esteja ciente de que as bagagens emocionais que você carrega têm influência em cada decisão que você toma, em cada relacionamento que você tem, você não pode mudar. Como exemplo, tenho certeza de que você já viu situações onde pessoas escolhem repetidamente um parceiro abusivo. Sim. De novo e de novo. E você não entende por que isso acontece. Você criou essa energia que permite que isso aconteça. E eu não estou culpando, estou apenas dizendo que isso é verdade. Então, se você nunca entendeu, por exemplo, que quando era criança tinha um pai abusivo e, ele era mau ou machucava, o problema é que, isso se torna familiar para você. E mesmo que seja doloroso e te machuque, é algo que está associado a uma figura de amor. Interessante. Eu acho que é realmente muito triste, na verdade, tudo isso. Quero dizer, parece que muita da nossa programação e condicionamento são enraizados em nós desde muito jovens. E fomos condicionados aos 7, 8, 9, 10 anos a ter um conjunto de crenças, formas de pensar e de sentir em relação ao nosso ambiente e relações. E então vivemos com isso por 10, 20, 30 anos até começarmos a tomar consciência esperançosamente mais cedo. Mas nós meio que repetimos esses padrões até que haja um colapso, ou uma tristeza, ou um término, ou algo que nos faça despertar. Quão difícil é mudar nossos sistemas de crenças que foram enraizados em nós por décadas? Bem, é muito difícil. Você vê isso todos os dias, pessoas que se tornam viciadas em álcool e drogas e não é por vontade própria. É porque estão em dor intensa pelo fardo que carregam sem saída. E daí acontece isso. É o mecanismo de enfrentamento, alívio. Sim, e por isso é muito triste. E como você mencionou, até que ocorra um evento profundo e doloroso que chame a atenção deles, muitos não mudarão. Irão continuar assim, deste modo. É possível a pessoa mudar tudo sem passar por um evento dramático e doloroso? Bem, sabe como é? Existe um ditado. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Se o aluno não está pronto, é difícil mudar. Agora, não me entenda mal, é claro que existem casos em que alguém, do nada, acorda um dia e pensa, eu não gosto disso. Eu me sinto horrível, eu acabei de arruinar este relacionamento. Eu preciso fazer uma autoavaliação interna e conversar com algumas pessoas para que me deem uma visão. Sim, você pode fazer isso, mas é difícil. E mesmo para mim, como um exemplo, quando criança, eu aprendi uma técnica de manifestação com uma mulher em uma loja de mágicas. Isso, na verdade, é sobre o meu primeiro livro, que se chama Dentro da Loja Mágica, um Neurocirurgião. A descoberta dos caminhos secretos para a alma. E essa história é sobre a minha própria infância. Crescendo na pobreza com um pai alcoólatra e uma mãe que teve um derrame quando eu era criança, ela ficou parcialmente paralisada, tinha uma doença convulsiva e depressão crônica, e tentou suicídio várias vezes. E nós vivíamos de assistência pública. Você pode imaginar que superar essa bagagem é muito, muito difícil. Mas isso também é um exemplo de como uma pessoa pode intervir e mudar a vida de alguém. E o que aconteceu foi que eu tinha interesse em mágica. E assim, na verdade, o nome desse livro é Mind Magic. E acabou que, quando meus pais passavam por alguma situação traumática, eu pegava minha bicicleta e pedalava o mais longe e rápido possível. E eu terminava num centro comercial onde havia uma loja de mágicas. E eu entrei e havia uma mulher que, como eu descrevi, era essa pessoa radiante com esse sorriso incrível, cuja própria presença te envolvia. E eu tinha 12 anos. Nossa! E eu estava cheio de desespero, sem esperança. E acabou que ela era a mãe do proprietário. Ela não sabia nada sobre mágica. Sério? Sim. Mas começamos uma conversa e ela estava me dando biscoitos com pedaços de chocolate, o que foi ótimo. Exatamente o que você precisava na hora. Mas ela me fez de fato algumas perguntas pessoais. Francamente, quem quer dizer que é pobre? Contudo, respondi e, com o tempo, ela me disse: gosto de você. Acho que posso ensinar algo que realmente poderia ajudar.
E o que ela me ensinou foi a prática de atenção plena que agora chamamos. Porque, como sabe, falando sobre o passado, traumas, ao crescer em um ambiente imprevisível e caótico, você está em uma zona de guerra todos os dias. Isso estimula cronicamente seu sistema nervoso simpático ou resposta de luta, fuga ou medo. E o que acontece é que isso afeta seu cérebro no sentido de que reduz as opções, porque você está olhando para a menor distância que tem que percorrer para sobreviver. Como resultado, você nunca pode relaxar. Você está sempre inquieto. Você está sempre olhando ao redor porque nunca sabe o que vai acontecer a seguir. Então ela me ensinou uma técnica, o que chamamos agora de varredura corporal, como relaxar o corpo. E então ela me ensinou a concentrar, neste caso, olhando para uma vela e fazendo um exercício de respiração. E essas são as técnicas fundamentais associadas à prática de atenção plena, porque então isso te move do envolvimento do seu sistema nervoso simpático para o envolvimento do seu sistema nervoso parasimpático, que é realmente onde deveríamos viver. Você está aberto, é reflexivo. Você tem acesso às áreas de controle executivo no cérebro em termos de memória e experiência. E você é muito mais criativo. Então, quando você consegue fazer essa mudança, isso modifica a forma como você vê o mundo. O outro problema é que desses tipos de antecedentes, mas eu diria essencialmente todos, temos um diálogo negativo em nossa cabeça. Crítico. E por mais que as pessoas digam o contrário, eu sempre faço essa pergunta quando dou uma palestra e quase todo mundo levanta a mão. Eu penso, você está mentindo. Todo mundo tem um crítico interno, só que em alguns ele é muito mais forte do que em outros. Ela também me ensinou a reconhecer que isso não era verdade. Interno? Sim, porque se você, e sendo um atleta, tenho certeza, você sabe, se você disser a si mesmo que não é possível, por definição, não é possível. Isso não pode acontecer. Então, quando as pessoas escutam isso, elas estão entregando sua capacidade de agir. E, de alguma forma, essa é a natureza de como tomamos controle da nossa manifestação. E como você sabe pela primeira frase do livro, ela diz, o universo não está nem aí para você porque ele não tem nada para dar. Não existe uma entidade externa decidindo seu destino porque você é um bom ou mau sujeito. Mas nós temos um imenso poder dentro de nós para controlar nosso destino. E quando você entrega esse poder e escuta aquele crítico, então você está limitando suas crenças. A chave é como você se livra das suas limitações de crenças, se é que você me entende. E isso é entender o incrível poder que você tem dentro de si mesmo quando você se senta e diz todo dia, eu não sou digno, eu não mereço amor, não é possível. Eu sou um impostor. Eu não consigo fazer isso. É como se você estivesse construindo uma prisão para si mesmo com tijolos. E o muro fica mais alto e fica mais escuro e você se sente cada vez mais impotente. E você sente que há alguma força externa controlando sua vida. Quando você entender que dentro de você há um incrível poder para mudar seu destino, e você tem esse poder, e finalmente você o reconhece, então coisas extraordinárias podem acontecer. E é assim que você vai de você não estar no controle, ou vamos dizer, uma crença de que outros estão no controle, para, na verdade, você estar no controle. Como você se libertou das crenças limitantes e do constante estado de luta ou fuga, sentimentos que também vivenciei quando criança, me sentindo envolvido, inseguro, estúpido, não amado por várias razões. Consegui fundamentar isso com crenças e provas da infância. Como você aprendeu a quebrar as crenças limitantes e criar crenças mais fortalecedoras para te apoiar, para se sentir emocionalmente livre e começar a atrair mais do que você desejava na sua vida? Bem, antes de mais nada, eu não quero dar a impressão de que a jornada acabou. Às vezes as pessoas olham para você e dizem, nossa, você tem tudo sob controle agora. Nenhum de nós tem tudo sob controle, certo? Cada um de nós ainda é um ser humano frágil e que está lutando. E alguns de nós estão um pouco mais avançados nessa jornada. Outros continuam tendo dificuldades. Mas interagir com essa mulher me fez ver o mundo sob uma nova perspectiva. Porque quando você faz afirmações negativas repetidamente para si mesmo, como eu disse, isso tira a sua autonomia. Você se sente impotente. Sim. O negócio é que, quando você se autoflagela sendo normalmente a pessoa mais crítica consigo mesma do que qualquer outra,
passa a ver todos à sua volta com essa mesma ótica crítica. Interessante. Então, sermos críticos conosco ajuda a criar ótimos relacionamentos com outros? Muitas vezes é muito prejudicial porque você sempre pensa que, vão me trair, vão mentir, pois está contando esses tipos de histórias, e isso torna as coisas difíceis. Autêntico ao ser crítico de si mesmo. Sim, sim. Isso nos leva a uma discussão completamente diferente, abordando as zonas azuis como exemplo, pulando de um assunto para outro. Cidade Loma Linda é bem perto, cerca de 1 hora daqui, uma das zonas azuis. Sim, claro. Mas se você observar atentamente as zonas azuis ou o trabalho do estudo de longevidade ou desenvolvimento adulto de Harvard, como é chamado. Mas esse é o renomado trabalho de Robert Waldinger. Séculos atrás, quando vivíamos em aldeias, nascíamos lá. Tínhamos uma comunidade que, mesmo com nossos defeitos, ainda nos amava e cuidava de nós, nos ensinando lições. Tínhamos nossos pais, irmãos e avós por perto. E a própria natureza disso, na verdade, você não tem esse diálogo negativo interno acontecendo, certo? É um diálogo interno negativo que é extraordinariamente prejudicial. Porque, veja, quando você está sempre estressado, ansioso e negativo consigo mesmo, bem, o que isso faz? Isso estimula seu sistema nervoso simpático, que então faz o quê? Resulta na produção de proteínas inflamatórias que, claro, estão associadas a estados crônicos de doença. Isso deprime seu sistema imunológico, aumenta os níveis de hormônios de estresse como cortisol, que, de forma crônica, são muito ruins para você. A função cardíaca é prejudicada. Sua pressão arterial aumenta. Então, todos esses aspectos negativos são ativados quando você está constantemente hipercrítico. Nossa. Então, não se sente tão bem. Você se sente cansado, exausto, drenado. E outro aspecto é, por exemplo, com meus próprios pais. Eu tinha a sensação de que não é que eu não era amado, mas era ignorado. Eu não conseguia entender por que eles agiam assim. E eu estava sempre com raiva. E quando eu mudei a forma como eu via o mundo, isso me tornou muito mais compreensivo e gentil. Porque percebi que todo mundo está sofrendo em algum nível. E o problema não era que eles não se importavam. O problema era que eles não tinham as ferramentas para se ajudarem, para se curarem, para processar, para se regularem. Exatamente. E entenda, tenho certeza de que você conhece pessoas. Você as observa passando pela vida e elas sempre lutam porque ninguém nunca mostrou um caminho diferente. E esse é o único caminho. E às vezes eu penso que provavelmente você está pensando, sim, eu já mostrei a eles 1000 vezes. Mas não estão dispostos. Sim. Dispostos. Voltando à questão. Professor, se também estiverem prontos. Sim, sim. A razão pela qual estava dizendo isso é que, de muitas maneiras, prepara o cenário para sua reação. Assim, nessa interação com essa mulher, consegui me regular. Ensinou habilidades. Práticas de atenção plena. Você estava pronto. Exatamente. E então eu percebi que uma vez que eu consegui relaxar, que eu consegui estar presente e atento. Porque você não pode aprender nada ou mudar se sua mente está sempre em outro lugar, certo? No meu exemplo, crescendo, eu nunca sabia o que ia acontecer. Então eu sempre estava preocupado com algo me acontecendo. Mas a ação está aqui entre você e eu. Não se trata de possibilidades. E isso também limita o poder das pessoas, certo? Porque se você não pode se concentrar e atender, você não pode realizar. E se você está sempre distraído, não é possível. Então ela me ensinou a relaxar. Ela me ensinou a estar presente. E então coisas estranhas acontecem. Porque você está sentindo um tipo diferente de energia vindo dos outros e de si mesmo. E essa energia tem uma influência. Como exemplo, tenho certeza de que você já viu a situação onde você tem uma má impressão de alguém na rua. E você atravessa a rua. Sim. Bem, e você está captando algo intuitivamente. Mas o fato é que, se você tem raiva e hostilidade dentro de si, você está transmitindo isso para outras pessoas. E o que eu digo às pessoas é que, quando eu mudei a forma como eu me via, isso mudou a forma como eu via o mundo. E isso mudou a maneira como o mundo reagiu a mim. Como o mundo olhava. Então, depois desse período com essa mulher, eu estava muito mais aberto. Eu estava reflexivo. Eu estava generoso. Eu estava gentil.
E porque eu compreendi que eu tinha estado sentindo dor e ainda estava sentindo, mas outras pessoas também estavam. Então isso mudou a forma como eu as via. E eu acho que isso é um aspecto muito crítico do processo de amadurecimento. E de estar em um caminho de autodesenvolvimento. Isso é lindo. O que você diria? Qual seria o pensamento? Qual é o pensamento número 1 e a emoção número 1 que nos impede de ter a capacidade de manifestar? Qual seria o maior medo? Que tipo de medo seria esse? Bem, isso é insegurança, é vergonha. E isso resulta em você limitando suas crenças. Então, de certa forma, sobre o que estamos falando aqui é realmente uma decisão entre medo e amor, certo? E quando você está com medo, isso estimula seu sistema nervoso simpático com todos os aspectos negativos disso. Quando você ama, você está aberto, é generoso, é atencioso, é gentil. Porque você ativou o sistema nervoso parasimpático. E você tem uma escolha. Isso é como se você olhasse para os filósofos estoicos como alguém como Epicteto, que foi escravo. Ele diz: eu não posso controlar meu ambiente externo. O que posso controlar é como eu reajo ao meu ambiente. Então você encontra pessoas com certeza que dizem que a vida delas é miserável, que a vida delas é horrível. Enquanto você conhece outras pessoas que dizem, bem, está difícil agora, mas estou otimista de que vai melhorar. Ou sei que se eu fizer isso, vai melhorar. Essas são atitudes completamente opostas que têm um efeito profundo. Profundo dependendo do que você está acreditando. Sim, mas como alguém consegue mudar sua atitude para o positivo, mesmo estando sofrendo e se sentindo vítima de tantas adversidades que acontecem? Bem, não posso simplesmente dizer com toda sinceridade que se você fizer isso, sua vida será completamente perfeita. Existem situações difíceis em que, seja por racismo estrutural profundamente integrado ao sistema, ou pobreza crônica, porque em todo o mundo e inclusive na América, a capacidade de superar a pobreza para a maioria é muito improvável que aconteça. Então sim, você tem poder. Mas não necessariamente vai mudar isso e tudo vai ser perfeito. Tenho certeza que as coisas não são perfeitas para você também. E não importa o quanto intensamente você tente ou deseje. Embora externamente as coisas possam até parecer fantásticas. Não é perfeito e definitivamente não é do jeito que você necessariamente deseja. Eu tenho que dizer exatamente a mesma coisa. Mas há de fato algumas pessoas que não importa o quanto trabalhem duro, encontrarão o processo extremamente desafiador. Dito isto, o que sabemos é que existem certas práticas e regras estabelecidas. E se você deseja realmente sair de algo ou mudar as coisas, então a melhor maneira de fazer isso, a que tem a maior probabilidade de sucesso, é seguir algumas das coisas sobre as quais estamos falando aqui. E uma delas é que, por exemplo, há uma tendência inerente em todos nós de querer alcançar algo. E se você é um atleta dedicado, você define certamente uma meta. Bem, metas são sempre boas. Mas se você se concentrar apenas obsessivamente no objetivo e não se preocupar com qualquer uma das outras coisas importantes que estão acontecendo durante o processo, então, eventualmente, você alcança o objetivo, e ainda assim, não há nada lá. O que sabemos, a maior causa do sofrimento é o quê? É o apego e os desejos intensos. E o fato é que, quando isso é seu foco absoluto e não podemos obter todas essas coisas, você ficará muito decepcionado e ignorou todas as pessoas em sua vida enquanto se concentra apenas nisso. E infelizmente, muitas pessoas aprendem essa lição muito tempo depois de terem destruído suas famílias. Passado por vários casamentos, seus filhos não gostam deles. Certo? Porque perseguiram resultado, objetivo ou sonho, mas negligenciaram o resto. É porque, como eu estava dizendo, até sobre mim mesmo eu pensava, bem, se eu apenas fizer isso, você sabe, minha vergonha e insegurança vão desaparecer. Serei amado por todos, e minha vida será perfeita. No entanto, em cada um desses ápices, tudo o que eu tinha era decepção. E enquanto todos me diziam que a vida era ótima, eu não sentia isso por dentro. Porque eu não havia entendido que eu era o único que tinha a chave para a prisão criada por mim mesmo. E até que você perceba isso, você está em um caminho muito difícil.
Então, se estamos partindo de um ponto de insegurança, medo ou escassez, e estamos dizendo, sabe, eu quero manifestar. Eu quero criar mais para mim mesmo. Eu quero ter mais dinheiro, quero ter mais oportunidades, realizações, sucesso. E é isso que eu quero. Eu desejo essas coisas. E começo a aplicar algumas das práticas de manifestar e criar mais abundância em minha vida. Mas, se eu criar esses resultados externos e não mudar as inseguranças ou a vergonha, o que acontece depois? Bom, você termina como eu, tendo tudo e estando incrivelmente infeliz. Sim. Você ainda pode realizar e atrair o que deseja, concretizar desejos e alcançar objetivos, mas isso não mudará sua autoestima. Pode até piorar. Exatamente. E por isso estava te contando a história daquela mulher, pois aos 12 anos ela me ensinou uma técnica de visualização ou de manifestação que originou este livro. Então ela disse para escrever 10 desejos. Bom, novamente, infelizmente, na sociedade capitalista ocidental e com apenas 12 anos, você fica pensando no que as pessoas desejam. Quero dinheiro, carros e garotas. Bem, sim, eu queria um relógio Rolex. Sim, sim. Porque o pai do Afrindabite tinha um e para mim isso parecia tão incrível. Certo? Eu queria um Porsche prata. Eu queria uma mansão de frente para o oceano, etc, etc. 12. Sim. Sim. Eu queria $1 milhão, que hoje em dia provavelmente são cerca de 100 milhões. Mas de qualquer forma eu consegui absolutamente cada uma dessas coisas e estava mais miserável do que jamais estive, na verdade. E o interessante nisso é que isso, de certa forma, é o ponto central deste livro. Porque, de novo, a pessoa média pensa que sabe o que quer, mas não entende o que realmente precisa. E esse é o aspecto crítico aqui. Qual é a diferença entre saber o que queremos e ter o que precisamos? Então, como você sabe, existe o que chamamos de felicidade hedônica. A lista que eu acabei de dar a você está relacionada ao prazer e à felicidade hedônica. Eu quero. Isso vai me fazer sentir bem comigo mesmo. Ai, ai, ai. Essa é a pior coisa que você pode fazer se quiser manifestar o melhor. Sério? Sim. Quando você pessoaliza. Sim, pois você fala tanto desta insegurança que seria a causa principal de todo o resto, estou certo? E não é. Não é suficiente, definitivamente não. E especialmente as pessoas pobres veem através da amarga perspectiva de não ter o suficiente. E então, quando você age baseado em uma profunda crença e movido pelo medo, isso tem um alto negativo efeito nessas redes cognitivas cerebrais. Agora, isso não significa que não é possível, apenas significa que você está se limitando severamente. E assim falamos da complexa ideia de felicidade hedônica ou egoísta que é transitória, é superficial, não dura muito tempo, certo? Felicidade eudaimônica, por outro lado, é um profundo senso de propósito. E isso, de fato, em termos de beneficiar os outros, não é apenas sobre você. E a chave essencial para isso, no entanto, é que quando você olha através da perspectiva da compaixão, o que acontece é que você muda profundamente a maneira como vê o mundo e o que você precisa, não o que você deseja. Interessante, não é? Você vê? Isso muda tudo porque você percebe que quando você está servindo, quando você cuida dos outros, não necessariamente precisa ter aquela casa grande e o Porsche não vai te completar. E então, você provavelmente não vai mais perseguir isso porque é apenas uma quimera na qual você está focado, porque pensa que vai ajudar a se livrar da vergonha e do vazio. Certo? Está vendo? Então é uma mentalidade diferente. Quando você muda para o sistema nervoso parasimpático que ativa todas as suas redes cerebrais e permite que elas se sincronizem, digamos, então tem a maior probabilidade de se manifestar. Interessante. Então, pelo que entendi, e me corrija se eu estiver errado, quando viemos de um lugar de carência e queremos mais para ganho pessoal por si só, isso não vai nos trazer o nível máximo de felicidade em comparação a quando viemos de um lugar de querer criar mais, servir ou impactar outras pessoas de alguma forma que esteja conectada a um propósito maior, teremos mais realização e, com esperança, manifestaremos exatamente o que precisamos. Exato, isso está correto. E resume tudo. Essa é a real chave de tudo. Interessante. E eu posso te dizer, sabe, por mim mesmo, como eu disse, eu consegui tudo o que queria.
e eu estava miserável. Então eu passei por um período em que tinha sido muito bem sucedido nos negócios e durante a época do .com, e eu tinha cerca de 80 milhões de dólares. E então veio a quebra. Eu estava com uma dívida de 3 milhões de dólares. Mas de qualquer forma, eu já estava miseravelmente infeliz. 80 milhões. Bem, na verdade não havia muita diferença. Com 80 milhões de patrimônio líquido, no banco ou em papel, como você se sentiu? Melhorou algo em sua autoestima? Não, sério, não, nem um pouco. Não teve vontade tipo, agora tenho dinheiro. Provei que todos erravam. Sim, eu mostrei a todos que estavam errados finalmente. Mas isso não significou nada para mim. E esse é o meu ponto. Bem, deixa eu voltar um pouco. Eu gostava de dirigir Ferraris? Sim. Eu gostava dos Porsches? Sim. Eu gostava de ter uma vila em Florença? Sim. Mas dito isso, eu estava sentindo falta de muita coisa, o que limitava o quanto eu me sentia bem com qualquer coisa disso. Porque sabe, ter amigos que te dizem o quão incrível você é, a menos que você acredite nisso, não significa nada. E eu não acreditava. Então, quando chegou a época do .com, eu perdi todo esse dinheiro e tive que vender tudo. Literalmente tudo. Então passei por um período de profunda reflexão. E parte disso foi o que eu tinha perdido que essa mulher estava tentando me ensinar. E obviamente eu tinha 12 anos e não tinha autoconsciência. Mas a outra coisa que aconteceu é que, mesmo sendo médico e ajudando pessoas, minhas ações eram baseadas no eu quero que as pessoas vejam, sou médico. Certo? Status. Sim. Reconhecimento. Olhe para mim como se eu fosse, digamos assim, sou o médico. Eu moro nesta imensa mansão de frente para o oceano. Tenho todos esses lindos carros. Chego no hospital e todo mundo me elogia. E isso era por causa da minha própria insegurança, ansiedade e medo profundo. Quando finalmente passei por este necessário período de autorreflexão, eu realmente entendi isto. Então tudo mudou. Porque não era mais sobre mim, era sobre ajudar outras pessoas. E como exemplo, eu mencionei Jim Carrey. Adoro essa parte. Sim. Adoro a história do cheque de 10 milhões. Certo. Mas o que ele disse para o público foi, você sabe, quando ele começou era tudo sobre o próprio ego dele estar envolvido. Então ele percebeu que estava lá por um propósito, para servir as pessoas. E de fato, Jimmy Page, do Led Zeppelin, não sei se você já ouviu essa história, ele costumava ficar furioso porque sempre lhe pediam para tocar Stairway to Heaven. E ele disse que isso o fazia ficar furioso porque ele tinha músicas novas. Ele fez tudo isso, mas todos queriam ouvir Stairway to Heaven. E ele disse, então eu percebi que não é sobre mim. É servir aos outros. Sim, e o que eles queriam, sim, e eles cresceram com isso. Tinham um apego emocional porque isso representava eventos em suas vidas que foram positivos. E eles queriam apenas reviver aquilo. E assim, ele estava sendo muito egoísta ao ver as coisas sob a mesma perspectiva. E de novo, é nisso que entramos. Então, quando você muda sua forma de ver o mundo, isso muda tudo. E de novo, essa é uma escolha que cada um de nós pode fazer. Uau! Como você sabe, tendo sido médico e neurocirurgião e atuado como neurocientista por muitos anos, pesquisando esse trabalho há muito tempo, qual é o maior desafio que enfrenta atualmente ao manifestar algo que ainda precisa superar ou está superando? Bem, uma das coisas que aprendi ao longo da vida é não criar apego. Para quê? A qualquer coisa. E olha, não é perfeito, mas o que quero dizer, se você dissesse bem, e quanto ao seu filho ou sua esposa? Sim. Mas apesar disso, a natureza desta nossa vida é cheia de decepções, muitas vezes. E nós causamos nosso próprio sofrimento ao criar esses apegos. Então eu gosto realmente muito de carros bons. Luxos. Sim, e eu trabalhei muito duro. Eu dei quantidades imensas para outras pessoas. Não tenho nenhum sentimento ruim sobre essas coisas. Mas o que posso te dizer é que se tudo desaparecer amanhã, isso não terá impacto no meu estado mental. E essa é a chave, porque você tem liberdade. Isso é exatamente correto.
Porque se você cresce na pobreza, o que é que te prende ou segura ou aprisiona? Dinheiro. Então, quando eu perdi tudo e tive essa escolha com essas ações que eu poderia doar para a caridade ou não, eu escolhi doar, o que eram 30 milhões de dólares. Mas doar, de certa forma, me libertou. Eu simplesmente não me importava mais. Não me aprisionava mais, entende? E esse é um nível que leva tempo e trabalho para alcançar. E muitas pessoas... Minha esposa disse, quando eu dei todo aquele dinheiro, tinha um artigo no Wall Street Journal. Ela disse, eu não me importo que ele doe dinheiro. Eu só queria que ele não tivesse doado tudo. Estou realmente muito curioso. É mesmo ruim as pessoas quererem possuir bens materiais, um carro bacana, uma casa legal, $1 milhão na conta bancária ou roupas bonitas? Isso é considerado ruim quando elas pensam em manifestar, já que é sobre elas mesmas? Bem, se tudo é sobre você e sua narrativa é sempre sobre você, eu acho que você vai levar uma vida infeliz. Não vai conseguir a felicidade. Certo. Porque você não tem propósito ou significado, sabe? Sim, eu quero dizer que sim. É legal andar por aí desfilando com suas roupas, ir a festas e sair com isso tudo. Seja o que for. Sim, claro. Não tem nada de errado com isso. Mas quando cada ação na sua vida é uma ação egoísta voltada para as suas necessidades, então é uma existência vazia. Como exemplo, eu conheço pessoas que, claro, não conseguem se apegar a uma mulher. Eles têm que ter a próxima mulher bonita, certo? E a única coisa deles é ser visto com a mulher bonita. Não é sobre eu me importar com essa pessoa. Eu realmente gosto dela. Ela é realmente especial. Você sabe, ela tem os atributos que me fazem parecer bom. Certo. Ou sabe como é, Deus, eu não posso ir a esse evento com esse meu carro. Eu preciso estar em uma Ferrari para as pessoas me notarem, sabe? E isso é uma existência vazia e muito egoísta. Agora tenho certeza de que há pessoas ouvindo que pensam, eu não sou assim, mas você é sim, certo? Claro. Você está dizendo que pode ter isso, mas desde que sua vida também tenha um significado ou propósito, caso contrário, será vazio. Se você só quer a casa ou coisas cada vez maiores, tudo bem, mas ainda assim. Claro, com certeza, eu tenho. Não tenho do que reclamar e trabalho duro e não sinto culpa alguma por isso de forma alguma. Mas ainda assim faço muitas ações que contribuem para um objetivo maior ou missão, ou para um propósito maior fora de mim mesmo. Você fala sobre essas redes e vibrações. Você mencionou isso, a fisiologia da manifestação. Tenho curiosidade. É mais importante estar pensando em uma certa intenção ou certas ideias ou crenças, sentindo certas emoções ou fisicamente em uma vibração com o corpo todo para ajudar a manifestar? Bem, certamente se você puder juntar tudo e organizá-lo de forma coerente, quero dizer, isso é o ideal, mas eu acho que mesmo entender apenas um aspecto Novamente falamos sobre crenças limitantes. Você precisa sinceramente entender o que faz você limitar sua própria crença. E de certa forma, isso se resume à autocompaixão. Quando você é gentil e amável consigo mesmo, isso muda sua própria fisiologia. Isso te tira da opressiva rede de medo. E transformar crítica em compaixão. Ter compaixão. Sim, exatamente. Então eu acho que esse é um aspecto importante. E novamente, como exemplo, eu falo sobre essas diferentes redes. Há a rede padrão, a rede de saliência, a rede de atenção e a rede de controle executivo. Agora, a razão pela qual eu menciono essas é que a rede de controle executivo, na verdade, realiza as coisas, se quisermos colocar dessa forma. Mas se você for impulsionado pelo medo, ansiedade e insegurança, então isso limita a sua capacidade de fazer isso, porque você não tem acesso completo, porque é aí que você tem produtividade e criatividade. Acesso completo a quê? Às suas memórias e experiências passadas. É isso que a rede de controle executivo contém. E é inibida quando você está com medo ou ansioso. Então, esse é um aspecto. E então, sabe, o outro aspecto sobre o qual falamos é incorporar suas intenções. Sabe, você tem que tornar aquilo que deseja evidente. Como? Isso significa que tem que ser algo que te toca, que você realmente sente como se estivesse aí com você,
E você quer vivenciar isso intensamente. E a principal razão pela qual eu menciono isso com tanta ênfase é porque a importância ativa, se você quiser chamar assim, um poderoso cão farejador na sua cabeça que procura incansavelmente oportunidades para você manifestar. Agora, para ilustrar isso, eu vou te dar um exemplo concreto. Você fala do cão farejador ou de algo diferente? Ele procurava coisas, certo? Isso é enviado. Você sabe, é isso que eles fazem em missões de resgate. Sim, exatamente. Então, o que quero dizer com isso é que se você conseguir incorporar a sua intenção, isso ativa a rede de relevância, que é o cão farejador. E a analogia é a seguinte: tenho certeza de que você já foi a festas barulhentas, e seu nome é mencionado e você imediatamente se vira, mesmo estando alto. Para onde isso vai? Sim, mas isso é porque a sua identidade está profundamente enraizada em você. Interessante. Sim. Então, quando você faz isso com a intenção, e eu vou dar um exemplo recente. Estou trabalhando em um novo projeto e estava em uma cafeteria, barulhento, todo mundo falando, mas ouvi especificamente alguém falando sobre o tipo de projeto que estou fazendo. Me levantei e me apresentei, nos conectamos. E é assim que funciona. Porque cria essas sincronias, porque está sempre atento para escutar oportunidades, como pode fazer sua intenção acontecer. E outro exemplo é como neurocirurgião. Eu via pacientes, por exemplo, alguém com hidrocefalia. E a maioria das pessoas não sabe sobre isso e elas diriam, meu Deus, nunca ouvi falar disso antes. Isso é raro? Bem, não é tão raro assim. E obviamente, se você está vendo um neurocirurgião, não é raro para nós. Mas o que acontecerá é que eu os verei em alguns meses e eles voltarão. Aconteceu a coisa mais incrível. Eu encontrei 5 pessoas com exatamente a mesma coisa. Certo. Porque eles incorporaram isso. Interessante. Então eles sintonizam e de repente parece que está em todo lugar. Sim. Você fala sobre as sincronicidades no seu livro. Qual a real importância de encontrar e procurar por sincronicidades quando se trata de manifestar? Bem, eu acho que se você fizer corretamente, eles ocorrem naturalmente uma e outra vez. E você pode achar que são chocantes. E como isso aconteceu? Mas isso é porque você tornou sua intenção saliente. Isso capturou sua rede de atenção e está totalmente focado em fazer com que isso aconteça. E uma vez que esse processo ocorre, então você envolve sua rede de controle executivo para realmente então responder a isso. Interessante. Então você define sua intenção para o que deseja criar, e sua atenção começa a focar nisso no mundo e ambiente, observando onde as sincronias se alinham. Você mencionou o arquivo morto, certo? Sim, exatamente. E isso se relaciona de certas formas. Antes de tudo, um dos processos que falamos sobre ter a capacidade, em um nível consciente, de incorporar sua intenção. Ou seja, nós chamamos isso de marcar com valor. O que torna isso importante ao invés de apenas uma intenção. Sim. E assim que você marca isso com valor, isso se torna importante no seu subconsciente e então as redes começam a trabalhar juntas para procurar por isso. Sim. Agora, o que eu quero enfatizar, e eu não quero desmerecer, cada artigo que foi escrito sobre manifestar, sabe? Eu mencionei os problemas que tenho com o segredo ou outras narrativas desse tipo, mas a realidade é, sabemos que o que se conecta, ativa junto. Sim, entendo. E o meu ponto sobre isso é, em primeiro lugar, você tem que realmente trabalhar. Não é como se, eu pensei nisso, então deve acontecer. É como qualquer coisa. E nós falamos sobre isso mais cedo, sabe? Todo mundo está manifestando todos os dias. Eles só fazem isso de maneira muito ineficiente, infelizmente. Então, quando você faz isso de forma estrategicamente eficiente, todas essas coisas, sabe, se unem para fazer sim acontecer. É por isso que, por exemplo, o que essa mulher iluminada na loja de mágica fez, e isso foi bem antes de, sabe, essas relevantes ideias serem amplamente divulgadas. Ela me fez escrever minha lista de coisas que eu queria ardentemente manifestar. Porque, novamente, quando você usa todos os órgãos sensoriais, você está envolvendo todas essas diferentes coisas que vão para o seu subconsciente. Você escreve, lê em silêncio, alta voz, olha, visualiza, e isso é o que os atletas fazem.
Eles visualizam o desenrolar e se veem no papel. Quanto mais fazem, mais forte a conexão cerebral se torna, aumentando as chances de acontecer. Interessante. Ela te ensinou isso e você começou a realizar esses processos. Eu realmente faria isso dezenas, talvez centenas de vezes por dia, muitas e muitas vezes, sem dúvida alguma, com toda certeza. Mas levou tempo, desde os 12 anos, até você ter 1 milhão no banco, a mansão e a Ferrari. Não foi em 4 anos. Presumo que tenha levado 15 ou 20. Bem, claro, mas havia todo um processo, sabe? Porque, em primeiro lugar, eu decidi ser médico quando estava na 4ª série. E isso foi baseado em um dia de profissões onde um médico veio à nossa sala de aula, e eu fiquei tão impressionado com essa pessoa que, naquele momento, decidi ser médico porque ele era gentil, ele era atencioso, ele respondeu minha pergunta. Ele parecia interessado no que eu tinha a dizer. Falar que se você é pobre e não tem recursos, afirmar vou ser médico é mais fácil falar do que fazer. E de fato eu tive desafios. Mas vou contar algumas histórias, no entanto, que mostram como o sistema funciona. Mesmo que você não tenha feito todas as coisas típicas para fazê-lo funcionar. Então vou contar como entrei na faculdade de medicina e como entrei na faculdade de forma geral. Eu não tinha a menor ideia sobre a faculdade, embora eu dissesse que iria para a faculdade. Eu estava em uma aula de ciências e tinha uma garota sentada ao meu lado e ela estava preenchendo sua inscrição. Eu não fazia ideia sobre isso. Teve que se inscrever. Eu esperava até ser a hora. Então perguntei à garota o que fazia. Ela respondeu que se candidatava à faculdade e mostrou a aplicação. Indaguei. Sério? Ela confirmou com um sim. Perguntei para que universidade se candidatava e disse UC Irvine. Ela me questionou onde eu me candidatara. Eu disse, UC Irvine. Sim. Ainda não recebi minha inscrição. Ela disse que tem uma extra. O quê? Uau. Uau, pronto. Preenchi aquilo e, você sabe, fui aceito. Mas isso não é interessante antes de você continuar? Você teve a oportunidade bem na sua frente e não pensou em outras escolas. Você viu algo que não conhecia, decidiu tentar e ela disse: aqui está o formulário. Você preencheu, foi aceito e foi para lá, certo? Sim. Não, e esse é o ponto, estava lá. Não sabia como as coisas iriam se desenrolar, mas aconteceu e não foi a maneira típica de lidar com isso. Exatamente. O que ocorreu foi que enfrentei muitas dificuldades. Tive de sair da universidade várias vezes, por exemplo, para tirar meu pai da prisão ou lidar com minha mãe que tentou se matar. Não são experiências agradáveis. Ao me inscrever na faculdade de medicina, a média do GPA exigida era 3,79, próximo do A-, certo? Naquela época, meu GPA era 2,53 e eu... Não dava. Então vamos lá, vou te contar. Eu não me formaria na faculdade, então fui para o lado do pré-médico. E claro, você sabe, ao dizer que quer ser médico com todos esses amigos, muitos dos quais eram pré-médicos com média 3,7. Como eu ficava entre eles. Claro. E sabe, foi muito doloroso porque ele disse, você nunca vai ser médico. Esse GPA, que piada, né? Esse é o seu sonho. É doloroso. Então eu fui. Antigamente precisava-se de entrevista com a comissão da pré-medicina, você marcava um horário e eles escreviam uma recomendação. Cheguei ao escritório e solicitei à secretária uma consulta para a carta. Olhando-me, ela recusou meu pedido. Perguntei-lhe o motivo. Sabe, ela tinha puxado mesmo meu arquivo. Ela disse porque é uma perda de tempo para todo mundo. Ah, cara. Agora, você consegue imaginar um ser humano dizendo que você é uma perda de tempo para eles? Quer dizer, quão doloroso. Mas eu olhei para a mulher e disse, sabe, eu aprecio o que você está dizendo, mas eu não vou sair daqui até você marcar essa consulta para mim. Eu continuei, se você quiser chamar a segurança, tudo bem, mas eu não vou sair. Então ela chamou, mas imagine, chegou a hora da minha consulta. Agora você se lembra dessas fotos? Vimos do Putin sentado numa ponta da mesa, ele está sozinho. Sim. Eu entro na sala, estou numa ponta da mesa comprida, talvez com uns 20 anos de idade. Na outra ponta, 3 pessoas. O homem no meio tem meu arquivo. Ele me olha.
Pega o arquivo, levanta da mesa, joga na mesa o arquivo e diz: fale o que deve falar para acabar com isso tudo. Sério? Sim. Nossa, que coisa. E você fica aí sentindo que intimidante, né? E que cara chato esse, né? Então, o que de fato aconteceu foi que eu olhei diretamente para o sujeito e disse: não vou permitir que você me reduza apenas a uma média de notas. Sou muito mais que isso. Sou um ser humano. Posteriormente, eu continuei a dar uma inspiradora aula para eles por aproximadamente uns 20 minutos. Que coisa. Todos estavam chorando no final, porque quando você mostra sua humanidade, eles não podem mais ignorar você. Eles não podem te objetificar se você está bem ali, na frente deles, os forçando a olhar para você. Nossa. E então, o que aconteceu é que eles acabaram me dando a maior recomendação. E quando eu estava saindo, aquela secretária que estava na sala me disse: ouça, eu quero que você leve isto. E era um folheto para um programa de enriquecimento de verão na Universidade de Tulane, em Nova Orleans, para estudantes socioeconomicamente desfavorecidos e estudantes de minorias. E ela olhou para mim e disse: você sabe, eu tenho que te dizer uma coisa. O prazo já passou, mas eu não acho que isso vai te afetar. Certo, certo. Então eu liguei para essa senhora e ela me permitiu entrar no programa. E eu me inscrevi em uma faculdade de medicina. E fui aceito em uma faculdade de medicina, mesmo sem ter um diploma. Uau! Agora, para lhe mostrar, contudo, a importância disso é que após isso veio o Katrina, o diretor da faculdade de medicina entrou em depressão e renunciou. Então eles procuravam um novo diretor na Tulane. E eles tinham um cara de Harvard, mas ele queria uma cátedra patrocinada. Não sei se você está familiarizado com uma cátedra patrocinada. Então, uma cátedra patrocinada é quando um doador privado doa uma grande quantia em dinheiro, e a posição é nomeada em homenagem a essa pessoa. É uma das maiores honras na medicina acadêmica ou na universidade, e esse dinheiro é transformado em um fundo patrimonial. Então o professor pode usá-lo para o que quiser. É uma coisa muito prestigiada. E na realidade, anos depois, eu acabei patrocinando a cátedra do diretor. Claro. Sim, foram vários milhões de dólares. Interessante. Então, ainda na Tulane, o decano da faculdade de medicina é o professor Doty. Eu reconstruí a biblioteca após o furacão Katrina. Então a essência da história é que ninguém tem o direito de te dizer o que você pode ou não pode fazer. E teoricamente, por todos os critérios, eu nunca deveria ter sido aceito na faculdade de medicina. No entanto, sou um dos maiores doadores para a faculdade de medicina. E na verdade, eles estão construindo um centro Doty para compaixão e medicina na Tulane. Legal. É verdade. Então, quando pensamos que as coisas são impossíveis, quando pensamos que não podem acontecer, ou que eu não tenho os critérios, isso geralmente significa que não devemos acreditar em tudo o que nos dizem. Se eu acreditasse no que muitas pessoas me disseram que não seria possível fazer, eu nunca teria realizado nada. E de novo, isso retorna a isto, limitando suas crenças. Uma vez que você libertar esse entendimento do poder que você tem, então você pode fazer quase tudo. Sim. É só acreditar. Com certeza. Eu amo essa história porque você mencionou para não deixar ninguém dizer o que você pode ou não pode fazer. Acredito que o desafio é que muitas pessoas acreditam no que os outros dizem a seu respeito. Você sabe, elas recebem as críticas ou os limites que os outros falam. E muitas pessoas se apegam àquelas conversas e as acreditam como verdade. A questão é que eu sinto que há apenas uma pessoa, como você disse, que pode concordar com os limites ou discordar desses limites, e essa pessoa somos nós mesmos. E ao mesmo tempo, você sabe, todo mundo pode te dizer que você tem todas as habilidades, todas as ferramentas, todo o potencial, toda a capacidade de fazer algo grandioso. Mas se você não acreditar, isso não vai importar tanto. Mesmo que todo mundo no mundo tenha dito, nós acreditamos em você, você é incrível. Se nós estivermos nos limitando a receber essas palavras e a entender essa identidade, não vamos alcançar o que queremos ou não vamos criar as vidas que queremos. Então, como superamos a nós mesmos, dos diálogos e dos críticos em nossa própria mente, e também das opiniões dos outros,
sejam elas positivas ou negativas, como superamos isso e acreditamos que somos capazes? Bem, primeiramente, muitas pessoas ouvem uma declaração minha e pensam, ok, amanhã farei isso. Vou fazer tudo. Entrarei em forma, correrei 16 quilômetros e depois estudarei tudo. O problema é que essa é a pior coisa a fazer. E de fato tenho certeza que você provavelmente conhece B.J. Fogg e seu livro Micro-Hábitos. Recentemente conversávamos que é preciso começar devagar, certo? Escolha algo simples que prove seu poder. Talvez acordar às 6 e caminhar ao redor do quarteirão. E você apenas faz isso porque o que acontece é que agora você está mudando seu sistema de crenças. Você está dizendo, eu estabeleci essa meta e consegui alcançá-la, e agora eu faço isso todos os dias. Certo. Então pode demorar um pouco mais e assim por diante. Até que de repente você esteja correndo uma maratona, quando antes mal conseguia levantar e caminhar pelo quarteirão. E eu acho que essa realmente é a chave. É começar pequeno, se congratular por pequenas vitórias, aceitar isso e então deixar que isso se assimile e depois fazer outra coisa. Entenda, é um processo lento. Nada acontece de um dia para o outro. E novamente, se você pensa que vai acontecer e que tudo vai estar perfeito amanhã, não é assim que funciona. E obviamente, na minha própria vida, isso levou décadas. E eu espero que o que este livro faça, no entanto, é permitir que você veja o mundo de uma forma diferente. Usar as técnicas que são descritas ali para não ter que passar pela dor e sofrimento que eu e outros passamos. Ele te dá algumas percepções, algumas ferramentas, e novamente tenho certeza que você já experienciou, você pega um livro às vezes. Isso era o que eu estava perdendo. Isso é o que, você sabe, eu preciso. E o que eu tentei fazer é tanto mostrar a ciência por trás disso, mas também entrelaçando histórias, como eu mencionei, a do Jim Carrey. E eu também incluí, na verdade, indivíduos com quem interagi na minha própria vida, que tiveram essas mudanças profundas, baseadas em ter uma percepção diferente de quem são e do poder que têm. Sim. Há uma parte no livro que falamos sobre entrar em estados de fluxo. Acho que você até disse algo como o efeito placebo e hipnose. Então, como podemos entrar em estados de fluxo, usar o efeito placebo e hipnose para começar a manifestar melhor? Um dos pontos desses exemplos é mostrar que, na verdade, de forma bem simples, você pode alcançar isso sem nada. Certo? Com hipnose, por exemplo, você pode. E você pode fazer auto-hipnose, claro. Mas imagino que a maioria das pessoas pense naquele cara que chega e faz uns gestos. Certo, pessoal? Mas é assim tão rápido se você se treinar para acessar isso. Eu falo sobre monges e sobre Wim Hof. Essas pessoas acessam o poder interno que possuem e isso requer prática e dedicação. Mas os processos são parecidos com a hipnose e o efeito placebo. O interessante do efeito placebo é que, mesmo sabendo que é um placebo, ele ainda funciona. O mesmo efeito obtém resultados. Sim, sim. Então, além disso, se você pensar em exercitar um grupo muscular específico e executar isso, seus músculos irão crescer sem que você faça nada. Simples assim. Nossa. Veja, esse é o poder, pois o cérebro não distingue entre seus pensamentos e a realidade, sabe? Se plantar isso agora não quer dizer que seus músculos ficarão como de um levantador de peso olímpico, mas eles realmente aumentam em massa. Conseguir acessar o que você desvaloriza dentro de si é muito poderoso. E quando você fala sobre o estado de fluxo, sabe? Este é um estado de ser onde tudo se alinha, certo? Sim. É onde queremos estar. Não damos atenção ao tempo, às externalidades, estamos somente fazendo. Você não quer que se torne algo como ignorar tudo para alcançar um objetivo. Mas deseja viver de modo que as coisas venham naturalmente enquanto vive esse processo, trabalhando junto para manifestar seus objetivos. Uau, isso é absolutamente lindo. Qual é a pesquisa mais recente sobre o placebo e como podemos usar essa ciência ou esses dados para impactar nossas vidas positivamente? Bem, novamente, a coisa estranha sobre isso é que você não precisa acreditar, e isso vai acontecer.
E se acredita ser verdadeiro, provavelmente será mais poderoso, melhor. Sim, sim. Mas novamente é fundamental incutir essa crença na sua própria cabeça. E há um programa especial de 6 semanas no livro, mas ele oferece uma maneira passo a passo muito detalhada de fazer isso. E novamente não é um feito único. Você tem que fazer o trabalho. Embora eu diga que o universo não está nem aí para você, eu também diria que Deus, sem dúvida, ajuda quem cedo madruga. E você sabe, quando faço essa declaração no final do livro, basicamente o que eu quero dizer é: você é o universo. Você é a força que decide. E outra vez, é entender o quanto de poder você tem dentro de si mesmo. Você sabe, existe Estamos falando de pessoas ficando presas em coisas. Você sabe, às vezes você simplesmente não consegue prever o que vai acontecer com você no futuro. Mas existe essa atitude. Chama-se otimismo disposicional. Não sei se você se lembra de uma vez ler isso, mas é completamente entender que as coisas nem sempre funcionam no nosso cronograma designado e manter um estado constante de uma visão otimista do mundo. Novamente, isso te alinha, porque te mantém em um estado persistente e constante de engajamento do seu sistema nervoso parasimpático. E se você pode viver nesse estado persistente e ver o mundo através dessa lente apreciativa, sua fisiologia vai estar no seu melhor. Sua longevidade vai, sem dúvida, aumentar. Você vai ser muito mais feliz em termos de propósito e significado na sua vida. Você sabe, nada é, ou pelo menos não consigo imaginar nada pior do que ser um velho rabugento ainda perseguindo mulheres de 20 anos, tendo 3 ou 4 Ferraris. E na verdade isso me lembra. Vou te contar uma história engraçada. Eu estava em Aspen dando uma palestra e um dos benfeitores era um viúvo de 80 anos que sobreviveu ao Holocausto. E então ele convida todo mundo para a sua casa. Então chegamos a essa enorme mansão e isso, sabe, 20, 30 milhões. Certo, em Aspen. Em Aspen, sim, você sabe, uma de suas várias. Claro. Então eu entro lá e eu era um dos principais oradores. Aí ele chega em mim e começa a falar. E sabe, ele olha para o meu relógio e diz: "Vê isso?" Ele aponta para o relógio dele. $1 milhão. E eu tipo, e daí? O que você fez? E ele disse, eu venho até aqui. E eu, tá bom. Então ele me leva até a garagem dele e novamente muitos carros. E eu estou olhando para ele e então ele começa a dizer, sabe, eu nunca fui feliz. E eu disse, entendi. E ele continua. Ele me conta sobre, na verdade, sua trágica experiência no Holocausto, e ele se casou com essa mulher. Mas ele nunca foi apaixonado ou tinha paixão, e assim por diante. Ele disse, sabe, eu sou miserável. Eu faria qualquer coisa para ser feliz. E eu disse, entendi. E ele pergunta, você pode fazer algo por mim? E eu disse, sim, eu posso. Eu disse, se você passar 10 horas comigo, eu vou lhe dar esse presente. Então ele diz, sério? E eu disse, sim. Ele pergunta, quanto vai custar? E eu disse, vai custar $100 mil por hora. Ele me olha e diz, 500 mil. 1 hora ou total? No total. Bom, era. E eu disse claramente, não funciona assim. São $1 milhão. E estou te garantindo, realmente garantindo. Uau! E então, de repente, a filha dele está lá e ouve a nossa conversa, e ela vem e diz, papai, você sabe, ele é como um neurocientista, ele estuda isso. Você deveria definitivamente fazer isso. E ele olha profundamente para mim e diz, garota tola, você não sabe nada sobre dinheiro. Ele então diz, preciso seriamente economizar esse dinheiro para você. E ela me olha diretamente e diz, eu tenho tudo o que preciso, a sério. Não preciso de mais nada. E ela resolutamente fala, faça isso. E ele diz, não, você é muito tola. E o meu ponto é, aqui havia uma oportunidade para ele aprender algo, para conseguir o que ele disse que realmente queria. Mas seu próprio interesse egoísta e ambição sobrepuseram qualquer coisa que de fato pudesse dar a ele o que ele queria. Uau! Interessante. Sim. Ele tinha uma crença, uma identidade atrelada à necessidade de ter mais dinheiro. E não mudaria isso. Sim. Mas isso foi o que sempre o fez feliz ou infeliz durante toda a sua vida.
Exatamente. Isso lhe deu uma falsa sensação de segurança, status, influência, poder ou algo assim. Bem, infelizmente você sabe, existem pessoas assim, mas todos ao redor riem delas, levam na brincadeira. E provavelmente estão tornando as pessoas ao seu redor mais infelizes. Assim, porque tem que ganhar, certo? $1 milhão. Uau! Superar todos. Sim. E isso é uma coisa muito clássica. Na verdade, não estou criticando Warren Buffett, mas quero dizer, há uma história que sua esposa escreveu que dizia que ele nunca esteve interessado no dinheiro. Ele estava interessado em vencer o jogo. O jogo de ganhar. Certo, certo. E não é sempre sobre vencer. Às vezes é sobre cuidar dos outros, entender as pessoas, ser útil. Imagine alguém que tem esse grau de riqueza, o que ele poderia ter feito para, digamos, financiar um orfanato ou ajudar as pessoas que não podem pagar por comida e pelo que precisam, sabe? Teria sido algo mínimo. Pequeno comparado ao que ele tinha. Sim, verdade. Essa ideia de identidade, sabe? Começamos a construir nossa identidade quando crianças, na adolescência e nos nossos 20 anos. Como começamos a identificar o que realmente é a nossa identidade e como isso está nos empoderando ou desempoderando na busca por concretizar nossos desejos? Bem, o problema principal é que, para muitas pessoas, a questão é que elas têm problemas de vínculo e apego que foram profundamente impressos nelas. Ansiedade antiga ou apego ou... E assim eles não apreciam. Olhe, quando você está crescendo com 7 ou 8 anos de idade, você não entende isso. Mas esse tipo de conexão, sabe, elas ficam profundamente enraizadas. E você as leva consigo. Portanto, tem que se esforçar para entender. Por exemplo, tenho certeza de que alguns ouvintes devem pensar: agora tenho uma pequena noção. Porque estou sempre escolhendo o mesmo tipo de parceiro errado. Mas por que faço isso? E você tem que, de certa forma, olhar para trás e refletir sobre si mesmo. Sim. Sabe, eu estava dando uma palestra uma vez, e havia uma mulher. Ela levantou a mão. Estávamos falando exatamente sobre esse assunto, e ela começou a chorar. E ela disse que seu pai, quando ela era criança, disse a ela que ela não seria nada. Tão triste. Sim, é horrível. E isso é o que as pessoas precisam entender. Palavras importam para as crianças. Então a mulher disse, sabe, e toda a minha vida eu tentei ser alguém. Sabe, ela disse, eu me tornei enfermeira. Eu consegui um doutorado. Ela é uma executiva sênior em uma rede de hospitais. Ela está indo extraordinariamente bem. E toda a vida dela foi tentando superar essa bagagem emocional. E imagine a diferença, no entanto, se seu pai dissesse, você é incrível. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Eu tenho muito orgulho de você. Eu te imagino fazendo coisas incríveis. E como os 30 anos de sua vida, ou sejam lá quais forem, 40 anos, teriam sido de amor e conexão e se sentir digna. Em vez de acordar todo dia repetindo, me disseram que eu não seria nada. Acho que há uma pergunta bastante complexa e implícita nisso. Se você recebe todo o amor incondicional e afirmações positivas dos seus pais, que você pode fazer e ser o que desejar, versus a dura realidade de você não tem o que é necessário, você nunca vai ser alguém na vida. Você me decepciona. Você precisa fazer melhor, esforçar-se mais. Qual das duas formas impulsiona a pessoa a criar resultados ou impactos maiores ou melhores? Sabe, porque ela viveu uma vida de impacto, mas é de um lugar de carência, certo? Claro. Ela estaria tão determinada a crescer, expandir e ir além do que ela acreditava ser capaz se tivesse todo o amor do mundo? Eu imagino que essa seja a questão. Bem, claro, nesse caso não podemos responder especificamente, mas sim, não há dúvida. Sabe, eu tinha um técnico quando eu remava. E tinha um técnico que simplesmente gritava comigo o dia todo. É o pior. Sim, é o pior. Exatamente isso que estamos discutindo. Te fez se esforçar e trabalhar mais? Ou só sentir que o cara é um babaca? Odeio esse cara. Eu estava percebendo. Sim, antes eu tinha um técnico diferente. O novo técnico era um ser humano extraordinário, uma pessoa em quem você se inspiraria. Ele ganhou a medalha de ouro nos 2 com timoneiro em Melbourne em 52, acho que foi isso.
E ele dizia, escute, você precisa trabalhar nisso. Mas eu sei que quando você fizer isso, você vai se destacar aqui. Você está fazendo um trabalho incrível. Eu posso perceber que você está realmente empenhado nisso. Eu estou tão orgulhoso de você. Certo? É mais divertido. Sim, você consegue um resultado semelhante. Porém, é como se alguém com uma mochila te apunhalasse pelas costas a vida inteira, dizendo, vá em frente. Em contraste com quem te abraça e envolve, expressando seu amor. Pode-se ter resultados incríveis de pessoas extremamente cruéis, mas não é uma estratégia a longo prazo. E não é uma vida saudável. Não. Sabe, provavelmente há muito estresse, ansiedade e dor crônica que você está carregando com essa energia, com essa vibração sobre a qual fala no livro. E quando entramos em estado de fluxo, somos capazes de criar mais abundância de maneira harmoniosa. Exatamente. Não de forma cansativa e persistente para alcançar algo, sentindo-se exausto ao chegar. Sim. Então, em vez de sentir realização e pensar, esse cara eu mostrei para você, você está lá pensando, Deus, como estou feliz por ter. Deus, que sensação boa. Estou tão feliz por ter conseguido fazer isto. É uma coisa completamente diferente. E eu esperaria que as pessoas quisessem o outro caminho. O de positividade e encorajamento e não alguém te impulsionando. E este é um dos problemas na América corporativa, certo? Você tem chefes que pensam que criar medo motiva e até certo ponto motiva. Sabe, tem uma história ótima sobre um cara. Qual era o nome dele? Carnes, não me lembro, acho que era Jeffrey Carnes. Ele estava na Austrália. Mas ele dá um exemplo interessante. Ele disse que fizeram uma avaliação 360 na empresa. Tenho certeza que você conhece isso, sim. Eles avaliaram todo mundo. Ele disse que vieram compartilhar os resultados com ele. Ele está contando à esposa, sim, vieram compartilhar os resultados. Eles o disseram que, em toda a história deles, ele era o pior CEO que já tinham visto. E ele disse que eles lhe disseram que seus empregados tinham medo dele e que ele estava criando um ambiente insalubre, e por aí vai. E ele diz isso à esposa e se pergunta, o que você acha disso? Acredita nisso? Estou pensando em demiti-los. E ela diz, por que você faria isso? Eles estão absolutamente corretos. E ele fica, o quê? E ela disse, estou te dizendo isso há 20 anos e você não me escutou. Ela disse que ele precisava parar e refletir sobre isso. Então ele passou por uma análise de 2 anos com terapia e acabou conhecendo um monge budista e começou a praticar meditação. Eles fizeram uma reavaliação alguns anos depois. E agora eles tinham uma das maiores taxas de retenção, uma das maiores taxas de produtividade, um dos maiores valores para os acionistas, liderando com compaixão, consideração, bondade como motivador versus o medo como motivador. Isso é lindo. Uma das coisas que você oferece é esse processo de 6 etapas, e uma das coisas na etapa 6 é sobre deixar de lado essas expectativas e estar aberto ao maravilhoso, estar aberto às maravilhas, aos mistérios do mundo, quando as coisas virão até você. Talvez seja diferente do que você originalmente queria, todas essas coisas diferentes. Por que é importante manifestar sem estar apegado aos resultados desejados e ao mesmo tempo estar aberto ao maravilhoso? Sabe, um dos grandes desafios é justamente esse. E volta à complexa questão do apego. Porque uma vez que você se apega firmemente a algo, você tem uma visão pré-definida de como tem que ser, correto? Então, inevitavelmente, isso cria uma potencial decepção. E a natureza caprichosa da manifestação é que não acontece exatamente como você quer, porque o que você pode não perceber é que existem outros fatores competindo aqui. E às vezes você pode não apreciar isso, mas em um nível inconsciente, a decisão certa está de fato sendo tomada. Em um nível consciente, isso não é exatamente o que você pensava que era, e por isso você resiste, o que gera infelicidade. Outra coisa é o mesmo que ter um prazo rígido, como se algo urgentemente tivesse que acontecer até esse dia específico. No entanto, não funciona sempre assim. Apenas como exemplo, estive passivamente planejando um ambicioso festival mundial de compaixão, que é sem dúvida uma parte enorme disso, certo? Por longos 13 anos estou nesse projeto.
Estou decepcionado com algo? Definitivamente não. Não aconteceu. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Sim, e isso também é otimismo disposicional. Eu tenho uma crença absoluta de que isso vai acontecer. Aliás, como mencionei um pouco antes, eu estava com Kailash Satyarthi, que é um Nobel da Paz, ontem, e estávamos falando sobre esse mundo. A compaixão surgiu. Então ele disse, por que não juntamos nossas forças e fazemos isso acontecer? Isso é legal, não é? Então, sabe, é um processo e não funcionou de forma alguma conforme o cronograma que eu tinha imaginado, mas eu não estou desapontado ou deixo de acreditar que vai acontecer. Caso contrário, eu ficaria lá sentado pensando, sou um fracasso. Você sabe, isso deveria ter acontecido 10 anos atrás. Por que não aconteceu? É como tudo mais que eu faço. Eu sou um perdedor, certo? Em vez de dizer que vai acontecer, está lá. As coisas não se juntaram todas para permitir que isso acontecesse. E mesmo que não aconteça exatamente como eu imaginei, se acontecer, é uma coisa extraordinária. E assim eu acho que você tem que olhar dessa maneira, caso contrário você está criando infelicidade para si mesmo. Claro. E por que fazer isso? E de novo, a vida não funciona desse jeito. É como, por exemplo, sentar e dizer, quero atrair essa mulher linda. Ela tem esses atributos, etc, etc. E aí você visualiza a mulher loira. E então uma mulher de cabelos escuros aparece e tem todas aquelas qualidades e você diz, sai daqui, você não é loira. Sim, sim, certo. Sim. Então não funciona do jeito que você quer. O que você diria, sabe? Algo em que devemos pensar ou fazer logo de manhã para nos preparar para um ritmo diário de manifestação. Existe algum mantra? Existe um processo? Existe uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, uma maneira de agir? Tem algo em que devemos acreditar assim que acordamos ou pela manhã? Bem, o que eu faço pode não funcionar para todos. E todo mundo tem uma biologia diferente. Eles têm uma maneira diferente de ver o mundo, e eu tenho a minha. Agora vou contar o que faço para me centrar pela manhã. Mas isso prepara o terreno para manifestar. E o que quero dizer com isso é que estava falando sobre ter um estado mental de estar a serviço dos outros. Minha prática todas as manhãs é que acordo e digo, todas as manhãs, isso é um exagero. Não é todas as manhãs. É a maioria delas. Sabe, é engraçado, não sei se você já viu, sabe, o filho de Deepak Chopra fez um filme sobre ele e Gotham. Sim, Gotham Chopra. Isso mostrou que o pai deveria estar meditando. E ele estava tipo sim, sim, sim. Na verdade, eu conheço bem o Deepak. Mas enfim, o que eu geralmente faço é sentar tranquilamente na cama e fazer um profundo exercício de respiração. Porque, como você precisa saber, isso te leva ao engajamento do seu sistema nervoso parasimpático, que é o modo descansar e digerir. Isso te torna aberto, te torna reflexivo, torna você mais criativo. Então, com isso em mente, eu penso profundamente no espanto e alegria deste mundo. E tem um ótimo livro que eu amo, escrito sobre o espanto de Dacre Keltner. Não sei se você conhece bem o Dacre, mas sim. Então isso prepara o cenário vendo o mundo por essa nova perspectiva de incrível admiração por estar aqui e a alegria de poder interagir nele. Então, nesse contexto, eu sigo um mantra de 10 letras. Isso realmente se desenvolveu quando fui pessoalmente convidado pela minha faculdade de medicina, o que foi uma honra incrível para mim, para dar a palestra da cerimônia do jaleco branco aos novos estudantes de medicina. Imagine o cara que nunca deveria fazer essa palestra muito prestigiada. Mas o que eu queria era inspirar esses alunos através de algo que fosse simples e fácil de lembrar, mas que os centraria em suas vidas daqui para frente, não apenas como médicos, mas como seres humanos. Então eram 10 letras do alfabeto. Era C, compaixão por si e pelos outros. D, reconhecendo a dignidade de cada pessoa e praticando a equanimidade. Isso é essa ideia de uniformidade de temperamento. Sabe, estávamos falando sobre perseguir metas e ter apego. É ótimo atingir uma meta. É ótimo ter aquela euforia quando você a alcança. É maravilhoso, é incrível, mas é transitório. Claro. E você não pode viver perpetuamente nesse estado o tempo todo.
Inversamente, ter decepções, falhar em coisas, perder em coisas, por mais horríveis e dolorosas que sejam, elas também são passageiras. Então ter essa igualdade de temperamento e não se perder nos extremos é muito, muito importante. Além disso, se você refletir profundamente, o que mais te ensina? Não são os momentos altos. São as decepções, os desafios, as coisas que você teve que superar. Isso faz você ser quem você realmente é e cria uma resiliente fortaleza. Então, de alguma forma, pensar que você vai absolutamente evitar isso, em primeiro lugar, definitivamente não é saudável. Mas é justamente daí que vem tanto ensinamento vital. O outro aspecto claro é o perdão. E nós sabemos que quando você carrega emocionalmente emoções atreladas a um evento específico, ou a uma determinada pessoa, toda vez que você pensa naquele impactante evento, ou naquela pessoa, isso afeta você negativamente. Interessante. Portanto, quando você consegue não carregar esse peso ao liberá-lo, e isso não implica esquecer o que lhe fizeram, compreende que manter essas memórias não é saudável, sendo assim é liberto. E claro, ter gratidão é das coisas mais poderosas e realmente importante. E existe uma imensa quantidade de pesquisa que demonstra que ter um diário de gratidão ou escrever durante as noites 3 coisas pelas quais você é grato, porque o que as pessoas esquecem é, de fato, provavelmente todos ouvindo este podcast. Você não se dá conta de que metade da população mundial vive com menos de $2,50 por dia. Louco, né? É horrível. E quando você olha para a sua vida, você é de fato abençoado. É engraçado como neurocirurgião, sabe, eu tive situações em que, digamos que alguém sofre um acidente e se torna paraplégico, e claro que eles dizem isso é horrível, minha vida está arruinada. Eu digo, olha, vou te levar na sala ao lado com um cara que é um tetraplégico dependente de ventilador. Não pode mexer nada. Está num tubo de respiração e nada mais. E então eles dizem, certo, é uma questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva. E essa questão é, você tem a escolha da perspectiva com a qual olha o mundo. Sim, vamos ver, estávamos na era da gratidão, humildade. Agora, eu lhe asseguro, para um neurocirurgião, a humildade é um dos desafios. Você deve permanecer humilde quando acha que sabe. Exatamente. Bem, você sabe, ser um neurocirurgião ainda é uma das profissões em medicina que é, em teoria, muito respeitada. Mas, enfim, humildade, compreensão, você não é mais importante do que ninguém. Itai representa a integridade e os valores que determinam seu comportamento. Se você quer chamá-los de regras para seguir na vida, já é o reconhecimento da justiça. O que significa que temos a responsabilidade de cuidar daqueles que são vulneráveis. G é simplesmente ser gentil com os outros. Não tem a ver com sofrimento. Compaixão tem, por definição, o reconhecimento do sofrimento com um desejo motivacional de aliviar isso. Então, gentileza é apenas ser uma boa pessoa. E claro, o que contém tudo isso, e isso é o amor. É verdade. Isso foi parte da minha palestra na cerimônia do jaleco branco. O que eu uso todos os dias na minha própria vida. Agora vou contar uma história interessante sobre isso. Eu fiz essa palestra e 1 ou 2 meses depois, acho que foi postada no YouTube ou algo assim, uns meses depois, uma mulher entrou em contato comigo e disse, eu ouvi aquela palestra. Eu li seu livro, que eu falo sobre isso no meu primeiro livro, Dentro da Loja Mágica. E ela disse, eu sou a diretora espiritual do maior abrigo para pessoas em situação de rua nos Estados Unidos. Sou uma pessoa de fé. Meus amigos me enviaram todos os livros, mas eu estava extenuada no meu trabalho e não aguentava mais. E eu tinha pedido demissão. Ela disse, eu li seu livro. Eu ouvi aquela palestra. Isso me deu forças para voltar ao trabalho, o que eu fico tipo, meu Deus, que lindo, certo? 1 mês depois ela me envia outro e-mail e diz, sabe, eu tenho que contar a história. Eu estava contando para minha melhor amiga sobre isso, e ela tem uma filha chamada Ginny. E Ginny tem 12 anos e faz contas. E Ginny fez um conjunto de 10 contas de madeira que cada uma representa uma dessas letras do alfabeto. E ela adicionou uma conta dourada para representar a regra de ouro. Você se importaria se vendêssemos estas para apoiar o abrigo para pessoas em situação de rua e nós termos um centro pela paz lá? Com certeza. Alguns meses depois ela me enviou outro. Ela era como uma perseguidora. Ela me mandou outro e disse,
Sabe, isso foi tão poderoso. Eu fui em frente e criei um vídeo no YouTube. Posso postar? E ele mostra uma garotinha fazendo essas contas com uma música linda. E ela está falando sobre esta prática. E então ela postou. E resumindo a história, nós nos tornamos amigos. Eu acabei indo ao abrigo para sem-tetos, visitei o local e dei uma palestra na igreja ou um sermão, como algo particularmente religioso. Depois ela tem 2 heróis neste mundo. Um é o Dalai Lama e o outro era Desmond Tutu, quando ele era vivo. Então, como eu acho que você sabe, eu costumava ser o presidente da fundação do Dalai Lama. Ele é o benfeitor fundador do centro que eu dirijo em Stanford. Eu disse, escuta, eu vou receber o Dalai Lama. Quero te convidar para vir e quero te apresentar a ele. E ela ficou, nossa, isso é incrível. Ela diz, mas sabe, infelizmente eu ganho muito pouco dinheiro e realmente não posso pagar. Eu disse, bem, escuta, eu vou te contratar como consultora e traga um monte de contas com você. E eu fiz isso. E nós tivemos estas contas abençoadas por sua santidade. E ela conseguiu conhecer o herói dela. Então, avançando alguns anos, eu era amigo do Tutu. Então eu estava na Cidade do Cabo na festa de aniversário de 80 anos dele. Então, durante o seu 85º, eles me convidaram para ir novamente para o seu aniversário. Eu estava em Oslo e liguei e disse, escuta, você precisa fazer um favor para mim. Eu disse, quero que você vá à Cidade do Cabo em meu lugar e conheça o Tutu. E por um lado, obviamente, custou algo para fazer isso, mas olhando para o quadro maior do meu mundo, isso era irrelevante. Certo. Mas para ela era literalmente o seu mundo. Exatamente. E você vê. Isso exemplifica perfeitamente o que cada um de nós pode fazer ao simplesmente realizar um ato simples e gentil. E pode ser dizer um sincero olá, pode ser segurar a porta aberta, pode ser sentar com alguém que se sinta sozinho, pode ser comprar uma refeição quente para uma pessoa sem teto. E a verdade é que o benefício que você obtém com isso é tão poderoso e inestimável. Sua santidade diz, se você quer fazer os outros felizes, seja compassivo. Se você quer ser feliz, seja compassivo. Para fazer os outros felizes, seja compassivo. Para ser feliz também. Sim. Porque sabemos que quando você se importa, quando você é compassivo, tem um efeito muito positivo na sua fisiologia, pois você passa a engajar o seu sistema nervoso parasimpático. A função cardíaca melhora, a função vascular periférica melhora, a expressão de proteínas inflamatórias é diminuída, o sistema imunológico é potencializado, os níveis de cortisol são reduzidos. Então há toda uma cascata de eventos. Além disso, quando você é gentil e compassivo, os centros de recompensa e prazer são estimulados. Sabe quem não gostaria de ser assim? E é isso que as pessoas às vezes esquecem. Uau! A maioria esquece de ser compassiva consigo mesmo. E essa é a questão do que estamos falando. Mágica da mente, a neurociência da manifestação muda tudo. É extremamente poderoso. Todos deveriam ter este livro. Compre outro para um amigo. Antes de finalizarmos, tenho mais algumas perguntas para você, James. Para onde podemos direcionar as pessoas? Você tem um site para o qual devemos enviar as pessoas, ou elas devem apenas ir na Amazon e comprar o livro? Há muitos lugares para conseguir livros além da Amazon. Certamente apoio livrarias independentes, mas ele está disponível lá também. Pode ser publicado ou comprado pela Penguin Random House com meu nome e título. Contudo, é encontrado em qualquer lugar e pode ser vendido em todo canto. Você tem um site para mantermos contato ou nos conectarmos? Sim, é o jamesr.timd.com e todo o meu trabalho está lá. O outro livro que mencionei brevemente foi o... E nós oferecemos cursos sobre autocompaixão e compaixão, assim como programas corporativos e programas para primeiros socorristas, policiais e coisas do tipo. Legal. Isso acontece no CC. E, na verdade, outro projeto excepcional que realmente me empolga é que, nos últimos anos, tenho me dedicado inteiramente na criação de um aplicativo de saúde mental, porque muitas pessoas estão sofrendo de estresse, ansiedade e falta de autocompaixão. E o particularmente interessante é que, especialmente os adolescentes,
São tantos sofrendo que não há terapeutas suficientes para cuidar de todas essas pessoas. Mas a realidade é que a maioria das pessoas sofre apenas por viver no mundo moderno. Não é depressão resistente a medicamentos. É apenas o estresse e a ansiedade de viver no mundo moderno. Porque, como estamos falando sobre as zonas azuis, estamos bem diferentes no mundo moderno. Então, o que ele faz é usar um motor de avaliação emocional para analisar a expressão facial, a análise da voz e o contexto da fala, conectado a uma base de conhecimento de IA. Conversacional sobre terapia focada na compaixão e psicologia, que então é conectado a um avatar humano que conversa com você. E o que sabemos é que ter uma breve conversa como 10 minutos quando alguém está se sentindo estressado e ansioso, a própria natureza de uma conversa pode diminuir significativamente esses sentimentos. E o interessante é que muitas pessoas têm medo de serem julgadas. Sentem vergonha. Sim. Conversar com um avatar que é compassivo, empático, sem julgamentos e aceitador é muito poderoso. Isso não visa te separar das pessoas, mas sim apoiar para que siga em frente e tenha conexões melhores. E está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao contrário do seu terapeuta que, como você sabe, ou deveria dizer, eu não sei, talvez você não tenha um terapeuta, mas a maioria das pessoas tem. Claro. Você sabe, após as 17 horas informam que, em emergência com risco de vida, ligue para a emergência. Se estiver estressado e ansioso, não querem ouvir isso. Contudo, a empresa chama-se Happy. Estou muito animado com isso. Quando vai acontecer? Podem se inscrever gratuitamente. Legal. Permitimos que as pessoas o usem para receber feedback. Se o experimentarem, por favor, envie-me uma mensagem. Isso é algo bom, pois queremos aprimorá-lo e é surpreendente o tipo de conversa que pode surgir. Feliz inteligência artificial. Confira isso também. Algumas perguntas finais, James. Uma delas, a pergunta das 3 verdades, é um cenário hipotético. Imagine que você possa viver o tempo que desejar, criando, manifestando e servindo a humanidade como quer. E tudo o que deseja você manifesta até o fim. Mas por algum motivo, no seu último dia neste mundo, você tem que levar todo o seu trabalho consigo. Este livro, não teremos acesso a ele. Esta conversa não estará mais disponível. Tudo o que você criou, por algum motivo, foi para outro lugar. Nós não temos acesso. É um cenário e uma pergunta hipotética. Mas se fosse o seu último dia, daqui a muitos anos, e você só pudesse deixar para trás 3 lições para o mundo, e isso é tudo que temos de informação sua, do seu conteúdo, quais seriam essas 3 verdades para você que você compartilharia? Acredite em si mesmo. Cuide dos outros. Seja gentil consigo mesmo. Isso muda tudo na vida. Antes da última pergunta, James, agradeço sua contribuição que enriquece o mundo. Este tópico é fascinante para muitos, que sofrem e buscam uma vida melhor, mas desconhecem como criá-la. Assim, ao trazer pesquisas de neurociência e lições práticas para este trabalho, compartilhando-as gratuitamente e criando um livro que pode orientar as pessoas, você está beneficiando o mundo. Eu realmente te agradeço muito pela valiosa contribuição que você está fazendo atualmente à humanidade. E sou imensamente grato também pela sabedoria e pelas lições que você sempre compartilha. Então, sinceramente, queria compartilhar isso com você. Eu que agradeço. Obrigado. Sim, gratidão. E minha última pergunta para você, James, é: qual é a sua definição de grandeza? A minha definição de grandeza é ser autêntico, entender a si mesmo e cuidar dos outros. Eis a magia. Obrigado.